meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Nós estamos neste momento iniciando a aula de teologia das missões. Eu creio que todos têm a facilidade para uma matéria como esta, porque é o que nós faz todos os dias, na igreja, nas congregações. O trabalho da igreja é fazer missões. Então nós já agradecemos a todos vocês que estão aprendendo mais como fazer missões. Então a gente sabe que Deus, Ele é o articulador da obra missionária, e através de sua palavra revelada que compreendemos a base da missão, onde Ele nos comissiona promover e enviar. Ele é o Senhor da missão e deseja ser adorador em todo lugar. Então o trabalho do missionário é ir obedecendo a chamada de Deus e fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Nós somos grandes ganhadores de alma, e o trabalho de missão é ganhar alma. Quando nós recebemos a ordem do Senhor Jesus Cristo, onde está escrito lá embaixo em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o trabalho de evangelização é o mais importante e requer urgência, mais que qualquer outra missão da igreja. Então todos os trabalhos da igreja são importantes, mas o trabalho de missão é o ide de Jesus, é ganhar alma para o reino de Deus. Na página de número 6, quase no início da página, diz: o desafio da obra missionária é urgente, porque as portas estão se fechando cada dia mais, os obstáculos estão surgindo, tentando impedir a divulgação do evangelho. Então, os irmãos, vejam que a divulgação do evangelho, a gente tinha mais facilidade antigamente para divulgar. Hoje temos a facilidade, mas tem a dificuldade, que muitos são impedidos de sair na rua, muitos são impedidos de fazer uma visita, muitos são impedidos de fazer culto na rua, muitos são impedidos de atender a chamada de Deus, que seja para perto, que seja para longe. Agora, uma coisa nós falamos, que aquele que recebe a chamada de Jesus e atende a chamada e se coloca na posição quando o profeta Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe que quem está te enviando é Deus. Você é o chamado, mas quem está te enviando é Deus. E além disso, as experiências que nós adquirimos na obra missionária. Então não deixe de fazer missão, não impeça ninguém fazer missão. Quando você puder fazer, faça missão, que seja ela financeira, que seja ela espiritualmente, que seja você indo, mesmo você não indo, mas você está ajudando, está concordando. Se isso fizer, tem a aprovação de Deus. Então nós vemos que é importante esse desafio da obra missionária. A parte de número 1, que é a folha de número 7, diz: parte 1, missiologia. Missiologia é a ciência que tem por objetivo o estudo, grande missão, toda por Cristo Jesus em sua igreja. Então, a missiologia dedica-se principalmente ao caráter transcultural e da tarefa evangelizadora. É o estudo da obra missionária, onde nada por Jesus Cristo aos seus discípulos no sentido nacional e transcultural. Então o trabalho é tão importante que o próprio Jesus, ele fazia obra missionária, ele ensinava aos discípulos a fazer missões. Jesus nos ensinou como fazer missões. Jesus era simples, ele era um grande pregador, ele era um homem que ele entrava em qualquer lugar para fazer missões. Com ele não tinha essa coisa de impedimento, né? Porque ele tinha o desejo e sabia quem tinha o enviado. E se você sabe
quem foi que te enviou para fazer missões, fica tranquilo, onde você estiver, que seja na congregação, que seja na igreja sede, que seja no ponto de pregação, que seja aqui no Pernambuco, na Bahia, no Brasil, fora do Brasil, aonde você estiver fazendo missões, Deus te enviou, Deus te orientou, você tem certeza que foi Deus que te enviou, fique tranquilo. Problema tem, dificuldade financeira tem, dificuldade espiritual também tem, tudo tem. Quem faz missões, tem dia que tá bom, tem dia que não tá, mas a obra é missionária. Mas fica tranquilo, foi Deus que te enviou, você foi chamado, você está obedecendo, está dentro da vontade de Deus, venha o que vier. Mas Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação de século. Eu na África, quando eu estive na África, eu fui cercado na porta da igreja, um macumbeiro com a garrafa na mão, e eu sabia que ele não ia tirar aquela garrafa contra mim, e eu saí fora dele, e quando foi 8 dias depois, ele entrou na igreja outra vez, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo pegou ele, e ele levantou a sua mão e aceitou Jesus como Salvador. Então nós não precisamos ter medo a nada, quando estamos na obra missionária, porque o Deus que nos mandou, ele garante tudo por nós. E o ponto fundamental da missiologia é definir as estratégias e os parâmetros da grande comissão dada por Jesus, tais como quem envia e quem é enviado, né? Então isso que é importante, a gente ter certeza de que nós fomos enviados e ter certeza de quem nos enviou. Então o trabalho missionário é bom porque nós temos essa certeza. Deus faz o papel do primeiro missionário quando desceu até o jardim do Éden e proclamou o evangelho aos pais de toda a raça humana, escondida nos umbrais de Adão. Depois disso, Jesus fez o papel de enviado quando completou a missão daquele que lhe confiou. O Espírito Santo é o agente das missões contemporânea. Entretanto, aprendemos que Trindade formou o primeiro concílio missionário: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta. Quantas vezes Paulo, grande missionário, ele ia pregar em uma cidade e ele recebia do Espírito Santo, o Espírito Santo dizia para ele, olha, o que está te esperando lá na cidade é prisão e açoite. Mas Paulo sabia que tinha sido chamado, Paulo sabia que tinha sido enviado, e ele sabia quem o enviou, mas o Espírito Santo avisava para ele, você vai para lá, mas lá estão te esperando com prisão e açoite. E Paulo ia assim mesmo, pregava o evangelho, era preso, era açoitado, jogado da cidade para fora como morto, mas ele não deixou de pregar o evangelho. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está reservado para mim, naquele grande dia, a coroa da justiça. Essa é a recompensa de todos nós que pregamos o Evangelho de Cristo, a chamada de Israel, a missão de Deus. Então veja aqui no finalzinho da página número 8. Nós não lê tudo não, irmão, toma muito tempo. Isso aí é para você ler em casa. Você vai lendo tudo. Eu só estou dando uma pincelada, mas o resto é você que vai ler tudo. Eu só estou falando da importância da obra missionária, daquele que foi enviado e daquele que o enviou. Isso que é o importante, né? Mas o restante você lê embaixo, lê em casa. Principalmente Gênesis. Depois disso, percebemos a história de Jonas, que foi enviado por Deus à cidade de Nínive como autêntico missionário judeu para pregar aos ninivitas. Ainda vemos a história de Isaías, de Jeremias e outros profetas. Quantos que receberam a chamada de Deus? No caso de Jonas, ele foi chamado, porém ele tentou escapar, mas Deus precisava de Jonas lá na cidade de Nínive. Ele ainda tentou escapar, tentou fugir,
Mas Deus lhe pegou mesmo lá dentro da água. Você não vai de navio, mas você vai de peixe. Mas você vai para onde eu quero te mandar. E ele foi e pregou o evangelho e quase 120 mil ninivitas se converteram. Isso é uma maravilha. Na página de número 10, a comissão, ou a missão de Israel seria de trilhar diante da outra nação como uma joia preciosa. Então Israel era uma joia preciosa, como lá em Atos dos Apóstolos a gente vê que quando Deus falou no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus te chamou, Deus te enviou, você está preparado por Deus? Fica tranquilo, toda nação foi chamada para um relacionamento especial e santo com Deus. As nações foram chamadas para isso. Então, como eles desviaram da vontade de Deus, pecaram, e Deus precisa de usar eu e você como missionário para ir a eles, levar o evangelho e dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. O plano missionário de Deus para Israel no item lá embaixo da página 10, item 1 e o 3, eles proclamar seu plano de abençoar as nações. Glória a Deus. Quando Deus chamou Abraão e mandou que ele saísse da sua terra, da sua casa, do meio das suas parentelas, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha a dificuldade do missionário: sair, deixar a sua terra, deixar a casa dos seus pais, deixar a sua parentela, e vai para onde você nem sabe para onde é que vai. É eu que vou te mostrar. Vai andando. Você vai andando, que quando chegar no local certo eu vou dizer: aqui. Foi isso que aconteceu com Abraão. E muitas das vezes acontece com o missionário. O missionário, ele é chamado, Deus manda ele, que seja para a Itália, que seja para a Suíça, para a Alemanha, para o Japão, para onde Deus quiser mandar. Para os lugares mais pobres da África. Se Deus mandou, meu irmão, você vai tranquilo. Não pergunta fazer o que ou por quê. Não, você obedece à voz de Deus. Esse é o trabalho do missionário. Então Abraão saiu sem saber para onde estava indo. É tanto que no meio do caminho ele levou Ló, seu sobrinho, e começou a dar problema, os pastores de Ló com o pastor de Abraão, e Abraão, sabendo que a terra de Abraão, o lugar era Deus que ia escolher, ele não tinha direito de escolher. Eu te mostrarei. Aí ele disse ao seu sobrinho: se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló poderia escolher, mas Abraão não tinha direito, porque era Deus que ia mostrar o lugar que ele ia fazer missão. Então, esta é a obra missionária. É difícil, quem tem parente, quem tem família, o costume do nosso país, tudo que a nossa convivência aqui, que lá fora a gente não vê isso, mas compensa, irmão, fazer a obra de Deus. 19 anos fazendo missão. Eu tenho a maior alegria quando eu converso com alguém que diz: eu sou pastor, sou evangelista, sou missionário ou missionária, foi o Senhor que me deu a instrução, nosso convertido, eu aceitei Jesus com a sua pregação, com o seu ensinamento, o Senhor tem participação na minha salvação. Isso me dá uma alegria fora de sério. Então faça isso, não deixe de fazer missão, não pare, porque Deus precisa de missionário obediente, que tenha coragem de falar aquilo que Deus manda, para participar do seu sacerdócio como agente dessa bênção, né? Paulo, o maior missionário do cristianismo, está lá embaixo na página número 11, bem no rodapé. O apóstolo Paulo é indiscutivelmente o maior missionário que o cristianismo teve. Então é aquilo que eu falei. Ele sabia que lá para onde ele ia pregar o evangelho, lá estava esperando ele prisão e açoite, mas ele ia assim mesmo. Quando ele se converteu no caminho de Damasco, Deus disse para Ananias: este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome para os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo de número 15.
Então nós vemos que Paulo, quando ele se converteu, tudo que ele fazia antes de se converter, ele estava fazendo, zelando pela sua religião. Mas Deus precisava de Paulo para levar a sua palavra, como precisa de mim, como precisa de você. Na página de número 13, a igreja, analisemos as seguintes passagens bíblicas. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Perguntou bastante inquietante essa: é necessário ir e todos os povos, ou a todos os povos, raças, tribos e nações. Observamos a prontidão da resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não questionou onde, como e porquê. Então, a hora que Deus te chamar para fazer qualquer trabalho, pode ser aqui dentro de Petrolina, pode ser no seu bairro, aí na cidade, pode ser em outra cidade vizinha, esteja pronto para ouvir a voz de Deus, e acabou. Se você ouve a voz de Deus e obedece, você vai ser um missionário abençoado por Deus, vai ter muito sucesso na tua vida espiritual, na tua vida ministerial e, importante, tem a aprovação de Deus. Mas faça aquilo que Deus mandar fazer. Não diga que foi Deus que mandou, você só sentiu uma emoção e fez. Não, você tem que fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus. E ainda lá embaixo no final, na página de número 13 ainda, por que fazer missões? É comum pessoas perguntarem por que perturbar outras em suas religiões, porque então convencer o budista, o espiritismo, o espírita, o muçulmano. Colocamos então aqui pelo menos 4 coisas que deve ser analisada. A primeira, a pessoa precisa ser alertada se estiverem perigosamente errada. Então aqui você lê depois isso aqui, são coisas importantes que nós sabemos, precisamos de saber por que temos que fazer missões. A página número 15, o missionário, quem nos separará do amor de Cristo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tudo isto aqui acontece na vida do missionário, aquele que vai para o campo. Às vezes você está na sua congregação, é um mar de rosa, grupo de jovens, grupo de criança, grupo das irmãs, grupo dos varões e outros grupos mais, e a igreja está uma benção, está um Pentecoste, aí Deus te tira dali, Deus te chama, te manda para um lugar que não tem grupo de irmã, nem de irmão, nem de jovem, nem de criança. Às vezes é você e tua esposa, você e sua família. Entra culto e sai culto, entra culto e sai culto. Mas você tem certeza que foi Deus que te mandou para lá? Amém. Mas às vezes pode vir uma voz dizer: você estava lá na sua igreja, você estava lá no seu bairro, olha que igreja bonita, olha que igreja abençoada, e vir para um lugar desse aqui. Você pode ouvir lá no campo essa voz, mas é aqui o que está dizendo: quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí o Paulo diz: nada nos separa do amor de Cristo. Uma coisa primordial na vida do missionário deve ser a convicção de sua chamada para realizar a obra de Deus. Caso contrário, na hora de adversidade, irá recuar, pois as batalhas no campo missionário são grandes e quase sempre não há amigo com quem contar. Isso é o resultado do missionário. Então, às vezes, tem pessoas que vai por emoção,
Deus mandou, Deus chamou, porque ele quer mudar de país, quer mudar de cidade, e às vezes foi emoção, mas não teve a chamada de Deus. Esses aí, a primeira luta que ele encontrar, ele volta para casa. Mas se você é um missionário chamado por Deus, tem convicção, fica tranquilo, Deus está na nossa frente, nos dando a vitória, e nós vamos ser mais do que vencedor em nome de Jesus Cristo. A página de número 16, mais ou menos no meio da página, fala sobre missionário é aquele que foi especificamente chamado por Deus. Em Atos 9,15, vemos o exemplo de Paulo quando Deus disse, porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Se você é um vaso escolhido, então Deus está na frente, Deus vai te dar vitória, e a obra de Deus vai ganhar com isso, porque as almas estão aí clamando, procurando para ouvir uma palavra, e você é um chamado, você é chamado por Deus, você vai ser enviado para levar esta palavra a todos aqueles que estão necessitados. Na página de número 17, uma revista, um artigo sobre as grandes necessidades, o sofrimento de tribos nativos no exterior, o que me fez derramar muitas lágrimas. Ali prometi a Deus pertencer-lhe e pôr-me à sua disposição, servindo para honra e a glória do nome. Foi Gunavingre, Diário do Pioneiro. Se vocês lerem este livro de Gunavingre, o Diário do Pioneiro, vocês vão ver esse homem, como ele foi chamado, como ele foi enviado, a maneira como ele chegou no Brasil, como foi os primeiros dias dele no Brasil, qual foi o sofrimento dele como missionário, chamado e enviado e obedecendo à voz de Deus, como ele sofreu aqui no país. Se hoje nós estamos ensinando aos irmãos e aprendemos como fazer missões, nós temos alguém que veio primeiro do que nós. Se nós achamos que nós estamos sofrendo, teve alguém que sofreu muito mais e primeiro do que nós para fazer missões. Mas hoje, quantas vidas aceitaram Jesus como seu Salvador, porque Deus usou Gunaving, Daniel Berg, chegaram aqui no Brasil em 1910 com o movimento pentecostal, foram enviados lá da Suécia para vir ao Brasil sem saber falar a língua, o costume, sofreram muito com isto, mas Deus deu a eles vitória, e muitas vidas hoje são fruto do trabalho desses missionários. Na página de número 18, esperar e trabalhar após a chamada de um período de esperar, que poderá anteceder o preparo ou até ser o início do mesmo. É uma espécie de tempo que Deus usa para clarear a ideia. Então, se Deus te chamou, não é que Deus te chama hoje e te envia hoje. Se Deus te chamou, quando eu fui chamado para a obra missionária, eu tinha 2 meses e 15 dias de convertido. E eu entendi diretamente, certinho. Quando chegou o irmão, bateu nas minhas costas, só disse: fica firme, Deus tem uma obra na tua vida. Dali para frente, eu fui me preparar, eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo, que eu só tinha 2 meses e 15 dias de convertido. Depois fui fazer um curso teológico, fiz um curso teológico de 3 anos, me preparando, porque eu entendi que Deus me chamou, então eu vou fazer a minha parte. Depois, Deus me chamou para ir para a Europa, eu tirei meu passaporte, fiquei 2 anos. Depois tirei o passaporte orando e dizendo: Senhor, se é da tua vontade eu vou, se não é eu não vou. Mas foi da vontade de Deus que eu fui. Fiquei 19 anos, evangelizei na Itália, na Espanha, na Suíça, na Alemanha, no Portugal, na África, em outros países onde a gente passamos. Então nós deixamos a semente do evangelho plantada, porque Deus, quando Ele chama, Ele cumpre o seu chamado. Agora, precisa de um tempo. Se Deus te chamou hoje, Ele não vai te enviar hoje. Ele vai te enviar, não sei, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, não sei. É Deus quem chama e é Ele quem envia, né? E você que obedece, né? Então fique tranquilo, se Deus te chamou, na hora certa, você vai ocupar. Preparo, esse é
é o passo mais importante. O missionário não pode ser precipitado a sair. De qualquer maneira, precisa preparar-se devidamente. Aí então, são vários os tipos de preparo. Aí está aqui: preparo espiritual, preparo secular, preparo teológico, que é o que você está fazendo, preparo teológicos, preparo prático, preparo psicológico, preparo cultural. Então, outros preparo financeiro, preparo físico, tudo isso são preparos que necessita do missionário para que ele possa sair para o campo, ele não sair assim ignorantemente, e depois chega lá, a primeira luta, ele querer colocar a viola no saco e voltar para casa, né? Então nós vemos aqui na página de número 20, mais ou menos abaixo do começo, um pouco acima do meio, quando fala: Gunavring recebeu a chamada, contudo somente após semanas e mais semanas de oração, após sentir o Espírito Santo de maneira poderosa e um gozo inefável, foi-lhe revelado para onde ir. Então nós vemos que ele foi chamado lá na Suécia, mas ele orou semanas e semanas, pedindo confirmação a Deus e se preparando para poder chegar no Brasil a maneira como ele chegou. Depois, no outro lado, a página de número 21, a igreja, mais ou menos quase no mesma linha onde está o nome de Gunavring, do outro lado, a igreja de Antioquia compreendeu e preparou Barnabé e Saulo para a obra missionária. Quer dizer, a igreja se preparou, não foi assim, Deus chamou e vai de uma vez, vai assim, de qualquer maneira. Não, nós temos que ter um preparo. Muitos que saem sem o preparo, muitas das vezes volta mais rápido, né? Mais rápido, porque não teve o preparo para poder estar ali. O sofrimento de outra nação, de outra cultura, de outra comida, de outro clima, povo diferente. Então, se não tiver o preparo, fica difícil. Depois diz aqui na página ainda número 21, não podemos hoje cometer erro de passado. Vingre veio para o Brasil sem sustento algum. Foi necessário que seu companheiro Daniel Berg trabalhasse de dia para que eles aprendessem o português e à noite transmitisse ao amigo Berg as lições aprendidas. Então, como eles eram dois, Daniel Berg e Gunavring, um trabalhava para ele se manter, para ter o alimento, e o outro estudava o português. Quando o que estava trabalhando chegava à noite, o que estava estudando ensinava para o outro. Então foi assim que eles começaram a sua luta ali em 1910, em Belém do Pará. Quando eu fui chamado para a Itália, eu trabalhava para me manter, mas eu orei 2 anos para ir, trabalhava para me manter, depois fiquei por conta da igreja, mas eu dou graças a Deus pela obra que eu fiz, como Deus nos usou ali para fazermos a obra de Deus. E a última página, que é a 23, para nós terminar e encerrar essa primeira lição, que nós temos 3 para frente. Então, tudo que eu deixei de ler, vocês leem em casa, estudem em casa, que são coisas interessantes para você aprender como devemos fazer missão. Aí tem lá em cima da página de número 23, homem de oração, sentir o clamor da alma, sensibilizar-se para necessidade de ganhá-las. Isto só é possível tendo-se intimidade com o Senhor e conhecedor da sua vontade. Então temos que orar, temos que se preparar para poder ganhar alma. Orava sempre sua hora pela manhã. Então não deixe de orar, não deixe de se preparar, leia a Bíblia, estude. Você tem chamada de Deus, fica tranquilo que na hora certa Deus vai te chamar e Ele vai te enviar para onde Ele quiser, e Ele te chamando e te enviando, e você obedecendo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que assim Deus continue abençoando você nessa primeira lição de missão,
e nós temos muito a aprender. Aprendemos também na prática, também não só na teoria, mas o Espírito Santo é Ele quem nos ensina em tudo. Fique na paz, até a próxima lição, em nome de Jesus.